Em dezembro, o Conselho Federal de Medicina publicou novas regras para orientar a reprodução assistida no Brasil. Entre as mudanças está, por exemplo, a permissão para que casais homossexuais possam gerar filhos a partir de técnicas como a fertilização in vitro. Na reprodução assistida, o encontro do óvulo com o espermatozoide é feito em laboratório. Os embriões gerados são implantados no útero da mulher. De acordo com a resolução, a reprodução assistida pode ser usada por qualquer pessoa, independente do estado civil e da orientação sexual. Ou seja, solteiros e casais homossexuais podem fazer uso da técnica para engravidar. Também é possível utilizar material biológico de alguém que já morreu, desde que exista autorização prévia para isso. O chamado empréstimo do útero só é autorizado se for feito por alguém da família e, em casos específicos, dependerá da autorização do Conselho Regional de Medicina. Continua proibido cobrar por doação de gametas ou embriões e a barriga de aluguel, assim como não é permitido usar a técnica de reprodução humana para escolher o sexo ou qualquer outra característica da criança. Mas desde que essa resolução foi publicada pelo Conselho Federal de Medicina, surgiu uma enorme polêmica. Aqui no Congresso, por exemplo, deputados da bancada evangélica já anunciaram que vão trabalhar para suspender as novas regras. Vamos agora conversar ao vivo com o deputado João Campos, do PSDB de Goiás, que é um dos integrantes da Frente Evangélica. Boa noite, deputado. Boa noite, é um prazer falar contigo e com todas as pessoas que nos acompanham nesse jornal. Deputado, o que a Frente Parlamentar Evangélica pretende fazer formalmente contra essa resolução do Conselho Federal de Medicina? Olha, a Frente Parlamentar Evangélica, que presido, assumiu a postura de defender as prerrogativas do Congresso Nacional. Nós temos um convencimento de que essa matéria é de competência do Legislativo. Essa matéria tem que ser tratada por lei. Esse argumento de dizer, mas o Congresso não legisla sobre esse assunto. Ora, o processo legislativo é lento. E enquanto não se formar uma maioria razoável que dê para aprovar um tema dessa natureza, não se converterá em lei. E se nós não tivermos uma maioria razoável no parlamento a favor de determinado tema, para que esse tema se converta em lei, significa então que a sociedade também, representada pelo Congresso, ainda não está madura, não está preparada para ter esse tema normatizado. Então a nossa postura é de defender as prerrogativas do parlamento. Por isso, nós vamos apresentar, já no início dos trabalhos legislativos, uma proposta de decreto legislativo para assustar os efeitos dessa resolução. Nós achamos que a competência do Conselho Federal de Medicina, ela se estabelece em relação a essa matéria a partir do momento que tiver uma lei. Tendo uma lei, o Conselho vai e orienta os médicos como proceder, orienta os médicos acerca do procedimento, da ética médica, daí por diante. Agora, no vácuo da lei, o Conselho Federal de Medicina querer substituir o Congresso, o que já vem acontecendo em outras hipóteses com o Ministério Público, com o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal Eleitoral, editando resoluções em substituição do Congresso, acho que isso tem que ter limite, não é? Nós estamos na democracia. Agora, deputado, a Frente Parlamentar Evangélica vai enfrentar resistências aí nesse processo, porque integrantes da Comissão de Direitos Humanos já se posicionaram a favor do Conselho Federal de Medicina. Como é que o senhor pretende lidar, como é que a Frente pretende lidar com essa resistência? Eu acho isso bacana, né? Porque nós estamos num espaço democrático, livre, num espaço onde, de fato, se pratica o contraditório. Esse é o nosso dia a dia no parlamento, não é? Estabelecer o contraditório, conviver com as diferenças, né? Diferenças de ideias, de posições, de conceitos. Nós vamos atuar da mesma forma, né? Colocando as nossas posições, respeitando as posições contrárias e aquele que desenvolver uma tese, que reunir um maior número de parlamentares, prevalecerá. Não é o jogo democrático. Nós respeitamos essa diversidade de ideias e achamos que é natural e é conveniente ao parlamento que o parlamento de fato seja plural, não só do ponto de vista partidário, mas do ponto de vista de ideias. Muito obrigada, deputado João Campos, pela sua participação aqui no Câmara hoje. Uma boa noite para o senhor. Vamos agora ouvir o outro lado dessa questão. Tiago Ramos. Ariadne, como a gente acabou de ouvir aí do deputado João Campos, existe uma prerrogativa do Congresso para tratar esse assunto. Pode até ser verdade. E essa é mesmo uma questão legal. Quem defende essa mudança no Código de Ética lá do Conselho Federal de Medicina diz que essa questão não é religiosa, não é científica, é legal.
Eu estou aqui com a Janaína Penalva, presidente do ANIS, o Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. Explica pra gente por que essa é uma questão legal, que compete mesmo aqui ao Congresso Nacional. Essa resolução do Conselho Federal de Medicina deve ser comemorada por todos. Na verdade, ela alterou um entendimento do próprio Conselho Federal de Medicina que negava a todos o direito à reprodução assistida. Então, agora, homens, mulheres, solteiros, casados, em relações homoafetivas ou heterossexuais, podem e têm direito à reprodução assistida. Então, a gente só tem o que comemorar com essa resolução que atualiza o sentido da Constituição, que busca os princípios da igualdade e aplica na regulamentação que é ética e não legal, como disse o deputado João Campos. Na verdade, nós estamos no âmbito da ética e é aí que o Conselho Federal de Medicina tem as suas prerrogativas e a exerceu com essa nova resolução. Hanna Costa, com essa nova resolução, é provável que aumente muito a procura pelas clínicas de reprodução assistida. E agora, quem fiscaliza essas clínicas? Pois é, Ariadne, fiscalização não é uma tarefa fácil. Os conselhos de medicina devem ficar de olho, devem ficar atentos, até porque foi uma resolução do Conselho Federal de Medicina e os próprios pacientes têm que denunciar no caso de abusos. Mas a gente sabe que se realmente houver esse aumento no número de procedimentos, vai ficar ainda mais difícil fiscalizar. E é sobre isso que eu converso agora com o deputado doutor Ubiali, que tem essa preocupação. Deputado, a gente viu na matéria que essa resolução, ela estende alguns direitos, alguns benefícios, mas ela também traz proibições. Um deles é da escolha do sexo da criança ou qualquer outro tipo de característica física. Mas já existe o receio de que isso seja feito. Como garantir de que, de fato, o que acontece ali no laboratório está seguindo a regra que foi publicada aqui fora? Esse é o problema. Nós temos que olhar... primeiro que o Conselho Federal de Medicina, na ausência da lei, ele realmente normatizou o que deveria ser feito. Agora, por outro lado, fiscalizar isso é muito complicado. O que a gente teme é que cada vez mais a inseminação artificial seja usada como uma compra de um produto, com escolha do modelo, escolha da cor dos olhos, tá? E que não deveria ser o objetivo da inseminação artificial. Na verdade, eu penso filosoficamente que a inseminação artificial deveria ser usada num extremo, porque o que deveria ser a primeira opção seria a adoção de crianças hoje, nossos irmãos, crianças aí desamparadas, que poderiam ser muito bem criados por esses casais, de uma forma de dar a eles um lar e olhar neles como filhos e irmãos, porque na verdade pai é quem cria, e se criar bem não precisa ter o seu componente biológico. Essa busca de uma sucessão biológica é que, ao meu ver, não deveria ser prioridade e não deveria ser buscado. E penso ainda que vai haver muita dificuldade na fiscalização dessa inseminação, porque é um processo muito íntimo e interno das clínicas. Janaína, eu gostaria de trazer essa questão também para você. A resolução antiga, a qual substituiu essa nova, era de 95. Trazer essa questão da eugenia, da impossibilidade de escolher as características é importante, mas também trago essa questão da fiscalização. Como aprimorar esses dois lados? Olha, a questão da fiscalização, eu acho que ela é uma preocupação importante, mas não é o ponto principal. Na verdade, nós temos uma estrutura pública, uma estrutura de Estado, com polícia, Ministério Público, com o Ministério da Saúde, com as agências reguladoras. Nós já temos uma estrutura de Estado que fiscaliza as clínicas em vários sentidos, e não apenas no sentido da reprodução assistida. Então, eu acho que essa é uma preocupação que está inserida num contexto muito maior. E em relação à preocupação com a manipulação genética, com a eugenia, essa determinação disposta na resolução atual já vinha na resolução antiga. Então, está assegurado explicitamente na resolução do Conselho Federal de Medicina que esse tipo de escolha, esse tipo de manipulação, né, daquele ser humano que virá, está proibido. Então, essa não é necessariamente a nossa principal preocupação. Eu acho que a gente tem que, na verdade, comemorar as garantias de direitos que essa resolução estabelece. E, embora o deputado tenha mencionado que a adoção seja um procedimento melhor, na verdade, essa é uma escolha privada, essa é uma escolha individual. É o sujeito, é o indivíduo que decide se ele quer fazer uma doação, uma adoção, se ele acredita que isso é que vai trazer felicidade, ou
ou não, ou se ele quer utilizar o seu direito à liberdade reprodutiva, o direito a constituir uma família com o seu potencial genético. Então, acho que essa é uma escolha individual de cada um, essa é uma escolha que precisa ser respeitada pelo Estado de Direito, e é isso que o Conselho Federal de Medicina fez no âmbito que lhe é competente, que é o âmbito das regulamentações éticas, e não das regulamentações legais, como supôs o deputado anteriormente. Deputado doutor Ubiali, nós ouvimos o deputado João Campos defendendo que essa é uma questão legal, né? Ao contrário do que pensa a Janaína. A gente sabe que o número de parlamentares cristãos no Congresso é muito alto, então dificilmente um tema polêmico como esse passaria com facilidade por aqui. Qual é a opinião do senhor em relação a isso? Bom, eu penso que enquanto não há lei, cabe ao Conselho Federal de Medicina criar essas regulamentações. Mas o melhor é que a sociedade amadurecesse e esse amadurecimento se desse através do Congresso, que votasse uma lei que normatizasse adequadamente isso, colocasse todos os aspectos que a sociedade vê na sua maioria, porque nós não podemos fazer legislação para minorias apenas, mas também atendendo a maioria e com isso permitindo que tivéssemos uma clareza do que pensa a nossa sociedade e como que ela quer agir diante desse fato. Eu tenho uma pergunta agora para Janaína, que está com o Tiago. Janaína, você falou da questão da eugenia. Eu gostaria de saber, em relação à escolha do sexo, eu li alguns artigos e alguns autores defendem que isso deveria ser permitido aqui no Brasil, sim, porque diferente de outros países, nesse artigo ele citou a questão da China, não há preferência entre meninos e meninas, não há essa distinção social tão grande e que isso deveria ser um direito que deveria ser, sim, estendido aos casais. Qual a sua opinião sobre isso? Na verdade, esses estudos, eles têm uma perspectiva interessante, porque, na verdade, essa não é uma questão cultural realmente séria no Brasil, né? Países como a Índia e como a China, que existe realmente um preconceito e uma discriminação em relação ao gênero que atinge até o nascimento. Não é o caso do Brasil. Mas, independentemente dessa tradição cultural ou não, essa é uma questão extremamente polêmica e que talvez exija um pouco mais de reflexão da sociedade, um pouco mais de amadurecimento. Mas, sem dúvida nenhuma, poderemos chegar, sim, a um acordo ético sobre isso, a uma definição sobre se o sexo é ou não uma escolha eticamente aceitável. Mas isso não é uma decisão que o Conselho Federal de Medicina toma, ou que eu tomo, ou que qualquer pessoa tome individualmente. Isso é fruto de um amadurecimento, de uma decisão coletiva que não só se expressa no Congresso Nacional, que não é uma casa com prerrogativas para decidir isso, mas sim popularmente no seio da comunidade, na esfera pública, nas outras instâncias populares, na sociedade civil. Essa é uma decisão de todos e não há prerrogativas nesse campo. Eu agradeço a participação dos senhores aqui no Câmara hoje. Janaína Penalva, presidente do ANIS, o Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, e o deputado doutor Ubiali, do PSB de São Paulo. Obrigada pelos esclarecimentos e uma boa noite para os senhores.